Nós vamos apresentar sobre o algoritmo de clipping Cohen-Sutherland. Clipping é um método que consiste em calcular as porções dos objetos que estão aparecendo na janela de visualização e então renderizar apenas estas porções, ignorando as partes que não estão visíveis. Em um jogo, essa técnica seria aplicada quando há movimento com o personagem. Conforme o personagem vai andando, vão sendo renderizados os objetos que estão no campo de visão do personagem, enquanto que os objetos que saem do campo de visão deixam de ser renderizados. O algoritmo foi desenvolvido em 1967 por Danny Cohen e Ivan Sutherland. O funcionamento do algoritmo consiste em dividir a tela em 9 regiões, sendo que a região central é a que contém as imagens que estão sendo renderizadas. Essas regiões são classificadas com um código de 4 bits, sendo que cada bit representa a posição dessa região com relação à janela de visualização. Se o primeiro bit estiver setado com 1, significa que o quadrante está à esquerda da janela de visualização. Se o segundo bit estiver setado com 1, significa que o quadrante está à direita da janela. Se o terceiro bit for igual a 1, então o quadrante está abaixo da janela de visualização. E por fim, se o quarto bit for igual a 1, significa que o quadrante está acima da janela de visualização. Ao analisar a linha, deve verificar os quadrantes em que se encontram as duas extremidades dessa linha. Se ambas as extremidades estiverem no quadrante de código 0000, a linha será visível. Se o end lógico do quadrante das extremidades for diferente de 0000, a linha não será visível. E se o end lógico for igual a 0000, a linha é uma candidata a corte. No caso, AB é uma linha visível, porque ela está toda dentro do quadrante 000. CD é uma linha não visível, porque ela não está no quadrante principal, que é a janela. E a linha EF é uma linha candidata a corte, porque parte dela está dentro do quadrante principal e outra parte está para fora, sendo necessário que o algoritmo de clipping corte essa parte para não ser renderizada. Então, depois que a gente descobre que uma linha é parcialmente visível, a gente tem que calcular o ponto de intersecção entre essa linha que a gente está clipando e a área de clipping da nossa janela. Para fazer isso, a gente tem 4 fórmulas, uma para cada caso de intersecção. Quando ela intersecta à esquerda, à direita, ao topo e ao fundo. Quando ela intersecta à direita, a gente vai usar o x mínimo, que é o x aqui do lado esquerdo da janela, como o x do ponto de intersecção. E o y vai ser um ponto entre o y mínimo e o y máximo da janela. Para descobrir esse y, a gente vai usar a fórmula, que é o coeficiente angular, vezes o x mínimo, que é o x da parte direita, menos o x do ponto inicial da reta que a gente está clipando, mais o y do ponto inicial da reta que a gente está clipando. Agora, para o lado direito, para a intersecção no lado direito, a gente vai tomar o x máximo como o x do ponto de intersecção. E a gente vai descobrir o y também entre o y máximo e o y mínimo, com a fórmula do coeficiente angular vezes o x máximo, que é o x do lado direito da reta agora, menos o x do ponto inicial da linha que a gente está clipando, mais o y do ponto inicial da linha. Agora, quando é o topo, a gente vai tomar agora o y máximo como y do ponto de intersecção. E a gente vai ter que descobrir o x agora. E o x vai estar também entre o x mínimo da reta e o x máximo. Ele tem que estar entre o x do lado direito e o x do lado esquerdo. Para descobrir o x, a gente tem a fórmula de x do ponto inicial mais 1 dividido pelo coeficiente angular da reta, vezes o y máximo, que é o y do topo,
menos o y do ponto inicial da reta que a gente está clipando. Para uma intersecção no fundo, a fórmula é semelhante, só que agora a gente vai pegar o y mínimo como y de intersecção e o x vai ser o x do ponto inicial da reta mais 1 dividido pelo coeficiente angular vezes o y mínimo, que é o y da parte de baixo da janela, menos o y inicial o y do ponto inicial da reta que a gente está clipando. Para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo aqui nessa área de clipping com essa reta R1. Para começar a clipar esse R1, a gente tem que usar aqueles códigos dos pontos iniciais e finais para descobrir aonde que está ocorrendo a intersecção. Então, como o código do ponto inicial de R1 é 0001, quer dizer que esse ponto está à esquerda da janela. E o ponto final, o código é 0000, então ele está situado dentro da janela. Quer dizer que está ocorrendo uma intersecção do lado esquerdo da janela. Então, a gente vai ter que descobrir um novo y de intersecção para a nossa linha. Primeiro, a gente tem que calcular o coeficiente angular da reta para usar a fórmula. Para o coeficiente angular, a gente tem a fórmula de coeficiente angular igual ao y final da linha que a gente está clipando, menos o y inicial dividido pelo o x do ponto final, menos o x do ponto inicial da reta. Então, substituindo os valores, a gente descobre que o coeficiente angular é 0,5, e aí a gente pode aplicar a fórmula da intersecção no lado esquerdo. Então, a gente usa o 0,5 como coeficiente angular, vezes o 10, que é o valor de x do lado esquerdo, o valor de x mínimo, menos o 5, que é o x do ponto inicial, e mais 12, que é o y do ponto inicial. Substituindo os valores, a gente obtém 14,5 como o y do ponto de intersecção. Agora a gente faz uma análise para ele, para ver se ele realmente está dentro da janela. A gente tem que testar, ver se ele é maior que o y mínimo e menor que o y máximo. Então, como 14,5 é maior que 10, que é o y mínimo, e menor que 20, que é o y máximo, a gente aceita essa reta. E tem como a nova linha clipada o ponto inicial 10, que é o x mínimo da nossa janela, e o y do ponto inicial vai ser o valor que a gente descobriu, como y na intersecção, e o ponto final continua o mesmo, porque ele já estava dentro da janela. Então é assim que se calcula o ponto de intersecção da reta que a gente está clipando. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado.